Eu tenho algo para compartilhar no coração dos irmãos. Deus tem falado comigo e a gente tem reservado um tempo para que a gente possa contribuir com a igreja. Amém por isso? Eu só precisava do meu iPad. Alguém levou para carregar e falaram que ia trazer para mim na hora da pregação. Amém? Deus, Ele ministrou algo no meu coração. Já coloca o tema para mim. Obrigado. Já coloca o tema para mim. Quando aparecer você pode ler. Espera aí, não é esse o tema. Estamos vendo o ano do quê? Glória. Quando aparecer o tema aí você pode ler para a igreja. Vamos todo mundo junto? 3, 2, 1. Uma decisão, ela tem o poder de mudar tudo. Quem crê nisso? Mas é tudo, pastor? É tudo. E depende de você. Amados, preste atenção. Principalmente o pessoal do fundo. Eu vi que tem um pessoal sentadinho lá. E eu preciso que os meus voluntários, o time dessa casa, colabore, tá bom? Para que não haja conversas paralelas, para que eles possam ouvir a palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão aí no fundo? Então, não sei se vocês estão me ouvindo. Levanta a mão, está me ouvindo? Amém, agora vocês me ouviram. Então, por favor, tá bom? Cuidado com o movimento. Agora é hora de sentar. Eu tenho aí alguns minutos para ministrar algo no coração de cada um dos irmãos aqui. Então, por favor, toda atenção agora. Não é hora de tomar água, nem de ir no banheiro. É hora de ser ministrado. Neemias, capítulo 4, versículo de número 6. Abra a tua Bíblia. Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Quem quiser acompanhar no telão está aí. Quem tem o costume de acompanhar na Bíblia, você pode abrir. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 6. A Bíblia diz assim: nesse meio tempo, fomos construindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao... Só até aí, pode fechar a tua Bíblia. Eu vou ler alguns versículos, mas em casa depois você estuda esses 13 capítulos que Neemias vai descrever o que estava acontecendo. Então nós estamos aqui, começamos pelo capítulo de número 4, mas em casa você pode ler com mais calma e você vai entender toda essa ministração, tá? Talvez eu não consiga arrancar alguns glórias hoje, mas você vai sair daqui entendendo que uma decisão pode mudar o quadro que você está vivendo. Quem crê nisso? Pastor, por que você fala isso? Porque hoje é um dia de ensino. Hoje é um dia que eu tenho para contribuir na sua vida. E se Deus der graça, talvez você se empolgue um pouquinho e dê alguns glórias aí, amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu estou sozinho, meu time está comigo aí. Amém. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Se nós voltarmos lá no passado, você vai ver um reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele atinge a cidade de Jerusalém. E ao atingir a cidade de Jerusalém, ele deixa a cidade às ruínas. Ele acaba com os muros, com as casas, ele acaba com tudo. E se você for ler o livro de Neemias, em alguns capítulos específicos, você vai entender que literalmente a cidade ficou em ruínas, pedra sobre pedra. E esse rei Nabucodonosor, ele não só destruiu, mas também levou alguns a cativos. Bom, quando você começa a ler, você vai ver que no começo, a Bíblia vai dizer que Neemias estava na cidade em Susa, e nessa cidade havia um rei. Neemias trabalhava de copeiro para o rei Artaxerxes. Ele era copeiro deste rei, e por ser copeiro deste rei, ele tinha algumas mordomias. Neemias estava conduzindo e cuidando da vida de um rei da Pérsia, e ele era incumbido de preparar a mesa. O copeiro, ele não só tomava e comia da comida do rei, mas ele também preparava a mesa para o rei se assentar.
Porque muitas vezes nós vamos ter papel de Neemias, nós vamos preparar a mesa para outras pessoas sentarem. E é o papel de Neemias. Só que Neemias não fazia parte desse povo. Neemias, e se você for ler, eu acredito que assim como o seu irmão, Neemias era da tribo de Judá. E da tribo de Judá, estava em Jerusalém. Acontece um ato, mas Neemias não está lá, mas o seu irmão está lá. Na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre Anani. Esse Anani é irmão de Neemias. Ele que vem trazer a notícia e falar o que estava acontecendo. Bom, eu não quero ainda entrar nesse ponto, mas eu quero te dizer que em alguns momentos, você sendo servo, mesmo a guerra estando longe, você vai estar fazendo coisas que você não quer fazer. E Neemias está nessa situação. Então, além de beber do vinho do rei, Neemias ele estava incumbido de preparar a mesa do rei. Então Neemias comia comida boa, sim ou não? Sim, porque a comida do rei era diferente, jogo, não era igual a dos outros. A comida do rei tinha um tempero diferente, a comida do rei tinha uma temperatura diferente, as coisas que eram feitas para aquele rei era diferente, mas Neemias tinha que provar primeiro, porque a bronca e a insegurança de todos é que aquela comida ou aquela bebida estivesse envenenada. Então por isso a importância de um copeiro. Está Neemias em um lugar que não deveria estar, em uma situação que não queria fazer, mas fazendo com excelência. Mas Neemias era uma pessoa de confiança, sim ou não? Porque para estar do lado do rei, para preparar a mesa do rei, é alguém de importância. Por quê? Porque senão ele mesmo poderia envenenar a comida. Ele mesmo poderia beber e falar, está tudo bem, e mesmo assim envenenar. Mas Neemias tinha um cargo de confiança. E carregar cargos de confiança requer maturidade. Pastor, por que não me deram aquele cargo? Porque te falta maturidade. Pastor, por que eu ainda não sou diretor aonde eu trabalho? Porque você ainda precisa de maturidade para tomar algumas decisões. Uma pessoa matura, ela não é imparcial. Eu vou fazer isso por essa e talvez eu faça isso por essa. Não, ela toma decisões em prol de uma empresa que precisa continuar crescendo. E se tiver que cortar algumas cabeças, ela corta, porque a maturidade te faz isso. Eu entendo quem é bom para caminhar do meu lado e quem não é para caminhar do meu lado. Maturidade. Então esse ano você vai ouvir falar de muito maturidade. Eu preciso entender quem são as pessoas que têm sabedoria e entendimento para estar do meu lado, e quem são aquelas que vão caminhar atrás de mim. Amém por isso? Então você vai pegar Neemias, e aí chega a notícia, Neemias capítulo 1 versículo 2, Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então Neemias quer saber o que está acontecendo, e eles começam a relatar tudo o que estava acontecendo. Olha, Nabucodonosor veio e acabou com a cidade, os muros estão caídos, e preste atenção, Jerusalém está em ruínas, os seus muros estão caídos, Tiago. E uma cidade com os seus muros caídos é uma cidade sem autonomia. Uma cidade, preste atenção, uma cidade naquela época que não tivesse os muros, ela está aberta ao domínio de qualquer pessoa que tem um exército grande. Qualquer rei poderia tomar aquela nação. Então aquela nação estava totalmente descoberta. Precisava de alguém que tomasse uma atitude e mudasse a situação de uma região. É Deus me dizendo que cabe a mim, cabe a você tomarmos decisões para mudar um bairro, para mudar uma São Paulo, para mudar um Brasil. Pastor, é possível isso? Sim. Você pode ser um influenciador da tua rua, você pode ser um influenciador do teu bairro, você pode ser um influenciador da tua faculdade, do teu trabalho, é você que decide. Você pode mudar a situação. É Neemias, ele decidiu mudar tudo.
ele decidiu tomar uma decisão. Agora olha que interessante, Erickson, a Bíblia vai me dizer que Neemias fica triste com a notícia. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Quando ouviu essas coisas, sentei-me, olha Neemias falando, e chorei. Passei dias lamentando. Neemias está relatando. Quando eu recebi a notícia, eu sentei e comecei a chorar. E passei dias, não foi um dia, uma hora, alguns minutos, passei dias chorando, jejuando, orando a Deus dos céus. Pega isso, olha que maturidade. A notícia ruim chega, o cara fica dias chorando, mas olha a maturidade. Está chorando, mas está orando. Está chorando, mas está jejuando. Está chorando, mas está se posicionando. Eu vou falar de novo. Está chorando, mas está adorando. Está chorando, mas está clamando ao Deus vivo. Está chorando, mas está dando glória mesmo enquanto as lágrimas caem. E eu não consigo ver um nível de maturidade maior que essa. Eu recebo uma notícia que a minha cidade, a Bíblia vai dizer que quando ele vai falar com o rei, ele diz: a cidade de meus pais, aonde os meus pais estão sepultados. Isso é Bíblia, igreja. Bíblia. A igreja preta pega a Bíblia. Escuta. O povo, Neemias está chorando, mas está prostrado. Ó Neemias, chorando, está tudo dando errado, mas eu te glorifico, Senhor. Eu recebi notícias difíceis, mas eu te glorifico, Senhor. Eu estou passando luta, mas eu estou aqui te clamando, Jesus. Está doendo no coração, mas eu estou aqui. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me prostrar, mas eu não vou cessar a minha adoração. É Neemias. Maturidade. A notícia ruim veio. Me tiraram de cargos importantes. Eu fui rebaixado talvez na empresa, mas eu ainda assim continuo te adorando. Eu ainda assim continuo te glorificando. Mesmo que podem tirar reinado de mim, eu sei a importância de te adorar. A gente não precisa ir longe, você conhece essa história. Você pega a história de Davi. Quando Davi erra, a primeira coisa que ele faz: Senhor, tira tudo. Tira a coroa, tira o trono, tira a riqueza, mas não tira o teu espírito. Diferente de Saul, e a coroa, e o meu trono, e o meu dinheiro, e a minha reputação. A Bíblia diz que Deus o rejeita, porque Deus não está preocupado com o trono, Deus está preocupado com a entrega. O que você está disposto a entregar para mim? Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Aleluia por isso. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meu Deus do céu. Tem alguém aqui assim? Agora, Neemias, Diogo, precisa se apresentar ao rei. Porque ele fazia esse trabalho, Marcela, excelentemente bem. E ele precisava se apresentar ao rei, mesmo tendo uma notícia ruim. A notícia ruim chegou na casa dele, mas mesmo assim, ele tinha que ir lá, preparar a mesa do rei. Isso aqui é muito forte. Mesmo a notícia sendo difícil, ele tinha que cumprir suas tarefas. Tem alguém entendendo isso aqui? Mesmo ele não recebendo aquilo que ele queria receber, ainda assim ele tinha que participar de uma escala. Mesmo ele não estando feliz assim ainda, ele tinha que cumprir, porque ele não estava fazendo para o homem, ele estava fazendo para o Deus. E o meu erro, e talvez o seu erro muitas é porque nós fazemos para o homem, não é para o homem, é para Deus. Neemias tinha todo motivo para não preparar a mesa. Ele estava chateado, triste, mas ele entendeu: eu não estou fazendo para o rei, eu estou fazendo para Deus.
Porque tudo que as minhas mãos fazem, não fazem para o homem, fazem para Deus. Vou falar de novo, tem alguém entendendo aqui? Tudo que suas mãos fazem, não fazem para o homem, fazem para Deus, então faça com excelência. Eu estava falando algo hoje com o pessoal da mídia, eu falei assim, cara, eu não posso retribuir nada na vida de vocês, eu só posso dizer que há um galardão preparado para vocês, que o próprio Deus vai entregar para cada um de vocês. O que você precisa eu não tenho para te entregar, mas eu prego um Deus que tem um galardão para entregar para você. Amém por isso? Alguém pegou o que eu estou querendo dizer? Faça com excelência, Ele vai cuidar de tudo. Então o rei se depara com essa tristeza. Vamos na Bíblia? Neemias 2:2. Por isso o rei me perguntou, preste atenção. Depois você lê em casa, eu estou pregando o que está na Bíblia. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Amado, olha o rei perguntando, você está triste? Você não está enfermo? Você está bem, olho para você, você está, mas o seu semblante está diferente. Que tristeza é essa? Aí a Bíblia vai começar a dizer, se você for ler o capítulo de número 2, que ele começa a dizer o que estava acontecendo, e pausadamente, olha a sabedoria de Neemias, pausadamente, ele vai relatando o que vai acontecendo, o que está acontecendo. Quando ele relata o que está acontecendo, o rei, de imediato, ele diz, olha, eu posso fazer algo por você, posso te liberar para você ir até lá. Então ele já tem a liberação do rei. Aí olha a sabedoria deste homem, ele começa a dizer, olha, mas eu não posso ir, eu preciso de cartas assinadas pelas suas mãos, para me passar pelas províncias, porque senão não vão me deixar eu passar. E aí o rei dá as cartas para ele. A sabedoria dele é tanta, que ele começa a relatar as dificuldades, e o rei então prepara homens de guerra para ir junto com ele. Então aquilo que ele ia fazer sozinho, agora ele tem pessoas para ajudá-lo. Porque a sabedoria vai te fazer chegar em lugares, não sozinho, mas com pessoas. Meu irmão, quando você tem sabedoria, Deus te leva em lugares maiores. Ei, escuta o que eu vou dizer, líderes, voluntários, você é discípulo, você é dessa casa, você é visitante, você é membro, escuta o que eu vou te dizer, essa ferramenta, essa chave aqui que eu vou te entregar, vai mudar a tua história. Você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Você não entendeu? Você não entendeu? Você não chega em lugar nenhum sozinho. Eu não posso fazer nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Deus vai levantar pessoas para caminhar do seu lado com o mesmo propósito. E o propósito é chegar até onde Deus nos mandou. Deus está colocando pessoas alinhadas com o propósito dele na sua vida. Amém? Então Neemias recebe autorização para essa viagem. E a Bíblia vai dizer que essa viagem durou 3 dias. Quantos dias? 3 dias. 3 dias. Eu imagino Neemias caminhando durante 3 dias. Eu não quero voltar lá na história de Abraão, mas eu quero falar de Neemias, porque ele também caminhou durante 3 dias. Eu aprendo uma coisa, que quando eu caminho com um propósito, pode dar 1, 2, 3, 4, os dias que for, mas quando eu estou debaixo de um propósito, Deus ele faz de tudo para mudar a minha história. Neemias não precisava sair de onde ele estava, mas ele falou, não, eu preciso tomar uma decisão, aquele povo precisa de mim, Deus me chamou para algo maior, e eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguém pegando isso aqui? Eu vou profetizar na tua vida. Deus te chamou para coisas maiores, Deus te chamou para projetos maiores. Eu profetizo que Deus vai te dar uma condição tão grande, para você alinhar o teu propósito com essa igreja, e a gente alcançar os objetivos do Senhor. Amém? No capítulo 2, o versículo de número 11, ele diz, cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, versículo 17, então ele disse,
Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos nessa situação humilhante. Amém? Quando você vai ver o capítulo de número 3, depois do 2, você vai ver uma galera, o capítulo 3 inteiro, está uma galera se movendo, e cada um está reparando uma parte do muro, porque ninguém faz nada sozinho. Deus preparou pessoas para levantar muros, e todos começaram a ajudar, todos começaram a se envolver. Agora deixa eu te contar uma história. No capítulo de número 4, começam a se levantar os opositores, Sanbalate e Tobias, aqueles que só reclamam, aqueles que só murmuram, aqueles que se fizer reclamem, se não fizer murmura porque não fez. Sempre vai ter alguém para criticar o que você está fazendo. Se você está no louvor, se você está de voluntário, se você está no estacionamento, se você está servindo ou se você está sentado, sempre vai ter alguém para criticar o que você está fazendo. É o capítulo 4, as críticas começam. Sanbalate e Tobias está aí para reclamar. Quando você começa a ler o capítulo de número 4, você vai ver. Tobias diz assim: que bagunça, eles estão achando que eles vão reconstruir? Está doido? Olha a ruína que está isso lá. Se levantarem, certeza que bate um vento e cai. Olha o que ele fala: bate um vento e derruba tudo. Mas eles não sabem que quem está ajudando aqueles homens a levantar o muro não é só a força dos braços deles. Eu vou dizer de novo, eu vou traduzir para você. Quem te ajuda nessa peleja, quem te levanta para a luta do dia a dia, não é o seu corpo, não é só o seu físico, é o próprio Espírito Santo que te ajuda você nessa luta. Você não está sozinho. E chegamos então no versículo que lemos. Nesse meio tempo, fomos construindo o muro, até que toda a extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao quê? Um povo dedicado ao trabalho faz aquilo que era impossível se tornar possível. Um povo que se une para fazer a vontade de Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Aquilo que era impossível de acontecer se torna possível. Pastor, resume essa mensagem para mim. Eu estou dizendo que a união faz a força, e essa força constrói muralhas inabaláveis. É isso. Eu começo pregando para você: exemplos muda tudo. Quer um conselho? Para de murmurar e dê exemplo. Quer algo mudado no teu relacionamento? Para de reclamar e faça você o que você tem que fazer. Ah, pastor, mas deveria ser assim e não assim. Fulano deveria fazer. Vai lá você, pega e faz. Porque o exemplo vai falar mais do que atitudes, do que palavras. Você precisa dar o exemplo, você precisa provar com atitudes. É fácil pedir, quero ver fazer. Eu quero ver botar a mão. Eu quero dizer, quero ver, conta comigo, eu vou fazer. Então antes de criticar, faça. Atitudes boas geram pessoas dedicadas. Ó o povo, Neemias está vindo aí. Neemias examinou a cidade toda. Você viu lá? Está lá servindo o rei, com dedicação. Tanto que veio para Jerusalém, não veio sozinho, veio com exército, veio com homens, veio com forças, veio com autorizações, porque deu exemplo de onde estava. E quando chegou, eu quero seguir esse exemplo aí.
Eu quero seguir o exemplo do homem de Deus. Aí sabe o que todos fazem? Se dedicam ao trabalho, porque sabe que tem alguém se dedicando. Sabe que tem alguém sonhando. Quer sonhar? Anda com quem sonha. Quer viver? Anda com quem vive. Quer ter projetos? Anda com quem tem projetos. Automaticamente isso vai começar a gerar na sua vida. Porque o exemplo, uma decisão muda tudo. E é a decisão que você precisa tomar. Antes de falar, eu vou dar o exemplo. Antes de criticar, eu vou dar o exemplo. Eu vou mostrar como é que faz. E não para provar para o homem, mas porque eu estou fazendo para Deus. Tem alguém recebendo isso aqui? Quer mudar algo? Alguém quer mudar algo? Diga, eu quero, pastor, eu quero. Eu quero mudar algo. Então, faça você mesmo de coração. Se você quer mudar algo, faça você mesmo de coração, mas não critique quem está fazendo. Cada um aqui faz com muito amor, com muita excelência, com muito carinho. Enquanto você está aqui sendo ministrado, tem uma pessoa aqui atrás agora, olhando o teu carro, para você poder cultuar em paz. Pastor, eu não acho certo, então paga uma empresa para cuidar pra gente, mas não reclama de quem está fazendo com amor e carinho. O exemplo, ele muda qualquer circunstância que a gente esteja vivendo. Então antes de falar, faça. Cutuca seu irmão, fala para ele assim: faça mais e fale menos. Escuta, o reino de Cristo, a igreja, precisa de pessoas que se importem com a igreja. Quando algo dá errado, quando algo quebra, como alguma coisa não funciona, você precisa se preocupar. Porque eu me importo com a igreja, eu me importo com as funções da igreja, então eu me preocupo. Neemias não precisava sair. Todo mundo, eu acho que você já ouviu essa pregação, todo mundo só escuta a pregação de que Neemias veio e construiu os muros. Mas você nunca parou para pensar que ele estava num lugar confortável, comendo comida boa, e ele decidiu sair da zona de conforto. Talvez você está num lugar de conforto. Talvez está até gostosinho sentar na cadeira e ouvir esse pastor pregar. Mas chegou a hora de se mover. Cutuca seu irmão, fala: se mova, meu irmão. Sacode ele aí. A obra precisa de você. Fala para ele: a obra de Cristo precisa das suas mãos. Essa hora que os irmãos aproveitam para cutucar aqueles que estão quietos, né? O Vladimir está ali quietinho agora. Vai, agora você tem que fazer, vai. Uns foram chamados para fazer, outros não. Mas alguns precisam de um empurrãozinho, né, pastor Eduardo? Pastora Ana? Porque é a verdade. Uns foram chamados, outros não, mas alguns precisam de um empurrãozinho. E tá tudo bem se a gente tiver que te empurrar, mas que seja um empurrão para você crescer, amém? Então faça de exemplos hoje. Você pode mudar o quadro que você vive através da atitude que você toma hoje. Você pode decidir fazer desse lugar o melhor lugar de São Paulo. Vou falar de novo. Você pode decidir fazer dessa visão dessa igreja o maior da zona da região de São Paulo. É você que decide. É você que pega as suas redes sociais e fala: não, eu vou fazer essa palavra chegar nos 4 cantos do mundo, porque eu entendo a preciosidade do que essa visão, do que essa igreja carrega. Então eu preciso fazer alguma coisa. É você. A decisão depende de você, amém? Então faça com excelência. É como Neemias. Olha que interessante. A preocupação de Sanbalat e Tobias era: como é que é
já levantaram a metade daquele muro. Então eu deduzo que não era algo normal, não era um muro pequeno. Então eles ficaram espantados pela velocidade que eles levantaram. Por isso que eles dizem, lógico, levantaram tão rápido, mas se bater um vento vai cair. Porque eles ficaram espantados que em tão pouco tempo eles já tinham levantado a metade. Mas ele não entendeu que um povo unido, aquilo que era para demorar anos, acontece em dias. Vou falar de novo. Um povo unido, aquilo que era para demorar 10 anos, acontece em dias. Porque a união transforma o ambiente, a união transforma as pessoas. Eu estou dizendo que quando você se unir com esse abençoado que está do seu lado, essa igreja muda. Quem olha para cá fala, 4 anos vocês já estão vivendo isso. Imagina quando fizer 10 anos. Imagina quando tiverem 15. Mas imagina se você se unir com o seu irmão hoje. Imagina o que vai acontecer o mês que vem. Imagina o que vai acontecer até o mês do meio do ano. Se você se juntar nesse propósito hoje, imagina o que vai acontecer daqui a alguns dias. Mesmo em cargos importantes, Neemias entendeu, eu preciso ajudar. E ele faz. A parte dele, Neemias põe a mão na obra. Você vai ver que ele cumpre lá o processo dele. Porque a vida é feita de bons exemplos. Então você precisa dar um exemplo de onde você está. Quando os teus amigos te ligam para quê? Para pedir socorro? Ou te ligam para contar alguma coisa que aconteceu que talvez você não deveria ter ouvido? Que tipo de ouvidos você está sendo para as pessoas? Neemias está numa boa obra, tanto que quando os opositores se levantam, e esse versículo todo mundo conhece, ele diz, olha, manda dizer que eu estou em uma boa obra e eu não posso parar. Esse versículo todo mundo conhece. Mas a verdade é que ele não queria se distrair. Não é que ele não ia atender, mas tem coisas que foram feitas para te distrair. Cutuca seu irmão, fala, estão tentando te distrair. Teu foco é Jesus, meu irmão. Não se distrai não. Eu vou falar. Quem quer que eu fale? Pode falar? Pode falar? Põe na conta do Tiago e eu vou falar. O BBB é para te distrair, abençoado. Você poderia estar agregando algo na vida de alguém ou na sua vida. Você está perdendo o seu tempo com baboseira. E desculpa quem é fanatismo, quem gosta, quem ama. Não está agregando nada para o teu marido. Aí reclama, pastor, eu vou separar. Por quê, meu irmão? Porque peguei ele mexendo no celular, com umas conversas estranhas, que não sei o que. Tá, mas você está alimentando ele com coisas na televisão. Cadê o exemplo? Tem que dar o exemplo. Se você não está alimentando ele direito, ele vai procurar lá fora. É difícil ouvir isso, né? Diga para ele ou para ela, a partir de hoje tu vai comer direito. Vou te alimentar em casa. Amém por isso? Então eu fecho caminhando para o final. Olha, você pode fazer muito mais por essa igreja. Você pode fazer muito mais por este local. A Bíblia vai dizer, e não é o pastor, e aqui eu caminho para o final, que em 52 dias, aquilo que era impossível se tornou possível. A Bíblia diz que em 52 dias, a Bíblia está taxativa em dizer que em 52 dias, aquele povo que se uniu, chegou ao objetivo final. Eles construíram o muro, edificaram o muro, terminaram uma obra. Pastor, me explica, eu não entendi. Eu estou dizendo que a união vai fazer com que aquilo que demoraria meses, vai acontecer nos próximos dias. A sua oferta, o seu dízimo,
a sua entrega, o seu amor pelo irmão, aquilo que você faz por um projeto na igreja, vai fazer com que aquilo que acontecesse em meses, vai acontecer em dias. Levante sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Eu profetizo que em poucos dias, aquilo que você tem sonhado, planejado, buscado, seja o teu casamento, seja a tua casa, o teu carro próprio, vai acontecer nos próximos dias. Não vai demorar anos, não vai demorar meses, mas vai demorar alguns dias para acontecer o sobrenatural de Deus. Se você crê, aplaude, glorifique o nome do Senhor. Nos próximos dias, Deus vai mudar o quadro que você está vivendo. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha: se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação. Nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.